Débora e Baraque derrotam Sísera. Capítulo 4. Depois da morte de Eude, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. O Senhor os deixou a Mere de Jabim, rei de Canaã, o qual reinou em Azor. O chefe de seu exército era Sísera, o qual habitava em Arosete Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque aquele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido com crueldade os filhos de Israel por 20 anos. Governava em Israel naquele tempo uma mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapitote, a qual habitava debaixo de uma palmeira entre Ramá e Betel, no monte de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e lhe disse: Não te mandou o Senhor Deus de Israel, dizendo: Vai, junta a tua gente no monte de Tabor e leva contigo 10.000 homens na tribo de Naphtali e na tribo de Zebulon. E eu entrarei para ti para o ribeiro de Quesson, a Sísera, chefe do exército de Jabim, com seus carros e seus exércitos, e o entregarei em tuas mãos? Baraque lhe respondeu: Se tu vieres comigo, eu irei, mas se tu não vieres comigo, não irei. Ela disse: Irei contigo, mas não será a tua glória da jornada que empreendeis, porque na mão de uma mulher entrará o Senhor a Sísera. E levantou-se Débora, foi com Baraque para Guedes. Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Guedes e subiu com 10.000 homens a seu comando, e Débora subiu com ele. Éber, Queneu, os filhos de Obabe, sogro de Moisés, havia se afastado dos queneus e havia armado suas tendas no vale de Zananim, que está junto a Guedes. Chegaram, pois, a Sísera as notícias de que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. Sísera reuniu todos os seus carros, 900 carros de ferro, com todo o povo que com ele estava desde Arotsete a Goim até o ribeiro de Quesson. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera em tuas mãos. Não saiu o Senhor diante de ti? E Baraque desceu do monte de Tabor e 10.000 homens após eles. O Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Mas Baraque seguiu os carros e o exército até Arosete Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar nenhum. A morte de Sísera. Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Saindo Jael para receber a Sísera, lhe disse: Vem, meu senhor, vem até mim, não temas. E ele entrou na tenda dela e ela lhe cobriu com uma coberta. Ele lhe disse: Rogo-te que me des um pouco de água para beber, pois tenho sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu a beber, e lhe tornou a cobrir. Ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda e, se alguém vier e te perguntar, dizendo: Há alguém aqui? Tu responderás que não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e, tomando um martelo, aproximou-se dele mansamente e cravou a estaca pelas suas têmporas
e a encravou na terra, pois ele estava num profundo sono e cansado, e assim morreu. Seguindo Baraque a Cícera, Jael saiu para recebê-lo e lhe disse: Vem e te mostrarei o varão que tu buscas. E ele entrou onde ela estava, e eis que Cícera jazia morto com a estaca na têmpora. Assim Deus naquele dia abençoou Jabim, rei de Canaã, diante dos olhos de Israel, e a mão dos filhos de Israel foi endurecendo-se mais e mais contra Jabim, rei de Canaã, até que o destruíram. O cântico de Débora e de Baraque, capítulo 5. Naquele dia cantou Débora com Baraque, filho de Abinoão, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente em Israel, desde que o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, escutai, ó príncipe. Eu cantarei ao Senhor, cantarei salmos ao Senhor, o Deus de Israel. Quando saístes de Seir, ó Senhor, marchando dos campos de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, e as nuvens gotejaram água. Os montes tremeram diante do Senhor, aquele Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, ficarão abandonados os caminhos, e os que andavam pelas sendas se afastavam pelos atalhos tortuosos. As aldeias ficaram abandonadas em Israel, haviam decaído, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me como mãe em Israel. Quando escolhiam novos deuses, a guerra estava às portas. Viu-se escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para vós, chefes de Israel, para os que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor, vós, os que cavalgais jumentas brancas, os que presides em juízo, e vós, os que viajais, falai, longe do ruído dos arqueiros, nos lugares em que se tira água. Ali repetiram os triunfos do Senhor, os triunfos de suas aldeias em Israel. Então marchará para as portas o povo do Senhor. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva teus cativos, filho de Abinoão. Então marchou o resto dos nobres, o povo do Senhor marchou por mim contra os poderosos. De Efraim vieram os radicados em Amaleque. Depois de ti, Benjamim, entre teus povos de Maquir, desceram príncipes, e de Zebulon os que tinham vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. E como Baraque também Issacar precipitou-se a pé no vale, entre as famílias de Ruben, houve grandes resoluções do coração. Porque ficastes entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Entre as famílias de Ruben houve grandes propósitos do coração. Gileade ficou do outro lado do Jordão, e Dan, porque se deteve junto aos navios? Asser se manteve na costa do mar e ficou em seus portos. O povo de Zebulon expôs sua vida à morte, e Naphtali nas alturas do campo de batalha. Vieram reis para o combate, então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram dinheiro algum. Desde os céus pelejaram as estrelas, desde sua
suas órbitas pelejaram contra Cícera. A torrente de Quisson os arrastou à antiga torrente, a torrente de Quisson. Marcha, ó alma minha, com poder. Cascos de cavalos sacodem o solo pelo galopar de seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoai severamente seus moradores, porque não vieram em ajuda do Senhor contra os fortes. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu entre as mulheres que habitam em tendas, bendita seja. Ele pediu água e ela lhe deu leite, em taça de nobres, e serviu-lhe nata. Estendeu sua mão à estaca, sua destra ao martelo de carpinteiros. Golpeou Cícera, feriu sua cabeça, e lhe furou e atravessou suas têmporas. Entre seus pés retorceu-se e ficou estirado. Entre seus pés ficou encurvado, caiu onde se retorceu e ali caiu morto. A mãe de Cícera se debruça na janela e por entre as grades exclamava: por que seu carro demora a vir? Por que as rodas de seus carros demoram? As mais sábias de suas damas lhe respondem, e até ela responde a si mesma: será que acharam despojo e estão repartindo para cada homem uma donzela ou duas, vestes de várias cores para Cícera? Vestes de várias cores de bordado, roupa de cor bordada de ambos os lados para os chefes dos que tomaram o despojo. Assim pereçam todos os seus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam, sejam eles como o sol quando nasce com todo o seu fulgor. E a terra repousou por 40 anos. O chamado de Gideão, capítulo 6. Os filhos de Israel fizeram com que era mal ante os olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos de Midian por 7 anos. A mão de Midian prevaleceu contra Israel, e os filhos de Israel, por causa dos midianitas, fizeram para si covas nos montes e cavernas e lugares fortificados. Pois acontecia que, quando Israel semeava os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente subiam contra eles, subiam-os e os atacavam. Acampando contra eles, destruíam os frutos da terra até chegar a Gaza e não deixavam o que comer em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque eles e seus gados subiam e vinham com suas tendas em grande multidão, como gafanhotos. Eles e seus camelos eram inumeráveis, assim entravam na terra para devastá-la. Desse modo, Israel se empobrecia muito por causa de Midian, e os filhos de Israel chamaram ao Senhor. E quando os filhos de Israel chamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou os filhos de Israel um varão profeta, o qual lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu vos fiz sair do Egito e vos tirei da terra da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos o que os afligiam, aos quais expulsei de diante de vós, e vós dei sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não obedecestes a minha voz. Veio o anjo do Senhor e se sentou debaixo do carvalho que está em Ofra, a qual era de Joás, a
Rita e seus filhos. Gideão estava malhando o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, varão esforçado e valente. Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor sair do Egito? E agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. E o Senhor, virando-se para ele, lhe disse: Vai nessa tua força e salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Então lhe respondeu: Ah, Senhor meu, com que salvarei Israel? Eis que minha família é pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. O Senhor lhe disse: Certamente eu estarei contigo e derrotarás os midianitas, como se fossem um só homem. Ele respondeu: Eu te peço que, se achei graça diante de ti, dai-me um sinal de que tu falaste comigo. Rogo-te que não te apartes daqui até que eu volte a ti e traga a minha oferta e ponha diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que voltes. Entrando Gideão, preparou um cabrito e pães sem fermento de 37 litros de farinha e pôs a carne no cesto e o caldo numa panela e, levando, apresentou a ele debaixo daquele carvalho. Então o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães sem fermento e ponha-os sobre esta penha e derrama o caldo. E ele assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor o cajado que tinha em sua mão, tocou com a ponta a carne e os pães sem fermento e subiu fogo da penha, o qual consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Vendo então Gideão que era o anjo do Senhor, disse: Ah, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ali Gideão edificou altar ao Senhor e clamou-lhe ao Senhor: É paz, o qual permanece até hoje em Ofra dos Abizeritas. O altar de Baal é destruído. Aconteceu que na mesma noite lhe disse o Senhor: Toma o touro de teu pai e em segundo o touro de 7 anos e destrói o altar de Baal que teu pai tem e corta também a imagem de Acera que está junto ao altar e edifica altar ao Senhor teu Deus no cume deste penhasco, em lugar conveniente, e tomando o segundo touro, sacrifica-o em holocausto com a madeira da imagem de Acera que cortarás. Então Gideão tomou 10 homens de seus servos e fez como o Senhor lhe disse, mas temendo fazê-lo de dia pela família de seu pai e pelos homens da cidade, o fez de noite. Pela manhã, quando os da cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derribado e a imagem de Acera estava cortada junto a ele. E o segundo touro havia sido oferecido em holocausto sobre o altar edificado. E diziam uns aos outros: Quem fez isto? E buscando e inquirindo, disse-lhe: Gideão, filho de Jós, fez isto. Então os homens da cidade disseram a Jós:
Tira teu filho para que morra, porque derrubou o altar de Baal e cortou a imagem de Acera que estava junto a ele. Joás respondeu a todos os que estavam junto a ele: Vós saireis em defesa de Baal? Livrá-lo-eis? Vós? Qualquer que contender por ele, que morra esta manhã. Se é um Deus, contenda por si mesmo, com quem derrubou seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, isto é, contenda Baal contra ele, pois derrubou seu altar. Mas todos os midianitas e amalequitas e os do Oriente se ajuntaram e, passando, acamparam no vale de Gerezeu. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e quando este tocou a trombeta, os ebiscritas se reuniram com ele. Enviou mensageiros por toda Manassés, e eles também se ajuntaram com ele. Também enviou mensageiros a Asser, Zebulon e a Naphtali, os quais lhe saíram ao encontro. Gideão disse a Deus: Se tu há de salvar a Israel por minha mão, como dissestes, eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, ficando seca toda a outra terra, então entenderei que salvarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim aconteceu, pois quando se levantou de manhã, apertou o velo, tirou dele o orvalho, uma taça cheia de água. Então Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, se eu falo uma vez, mas somente provarei agora outra vez com o velo. Rogo-te que somente o velo fique seco e o orvalho sobre a terra. Naquela noite Deus assim o fez, somente o velo ficou seco e em toda a terra houve orvalho.